Salmo 72, versículo 1. Dê ao rei os teus juízos, ó Deus, e a tua justiça ao filho do rei. O nosso tema é o plano de Deus para o mundo. Este é um salmo surpreendente. Ele foi escrito 1000 anos antes da vinda de Cristo. Está intitulado, em nossa versão King James, como um salmo para Salomão. Na maioria das traduções modernas, o título é traduzido como Salmo de Salomão. Pode ser que você traduza de qualquer maneira, mas creio que a versão antiga está correta. É um salmo para Salomão. É um salmo de Davi. Veja o último versículo. As orações de Davi, filho de Jessé, terminam aqui. E para fazer deste um salmo de Salomão, você deve presumir que o último versículo foi adicionado subsequente e editorialmente. Mas essa não é uma suposição sábia a se fazer. Não, este sempre foi visto no passado como o último salmo de Davi. É isso que é. Pura profecia, do começo ao fim. Não há dúvida de que Davi o compôs com Salomão em mente, até certo ponto, que seu filho e sucessor responderia em diversos aspectos às características deste salmo, desta declaração. Mas também é bastante claro que Davi está olhando muito além de Salomão, para a vinda do Messias. O Antigo Testamento aponta para o futuro, para Cristo. Não há nada em comum nisso. A vinda de um grande descendente é prometida no primeiro livro da Bíblia. Um grande descendente para os nossos primeiros pais. As promessas continuaram durante o tempo de Abraão. Um grande descendente de Abraão, cuja vinda traria bênçãos para as pessoas em todas as nações do mundo. Não para todas as pessoas, mas para um grande número de pessoas espalhadas por todo o mundo. A promessa continua. Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. Poderíamos passar por tantas referências dos profetas até os grandes descendentes futuros. E isso não é incomum neste salmo, pois profetiza Cristo. É tão óbvio que é sobre a vinda do Messias que o antigo Targum judaico, tradução judaica do Antigo Testamento para as línguas aramaicas, que expande um pouco as coisas, uma espécie de paráfrase, até traduz: dê ao rei Messias teus juízos. Era tão óbvio, até mesmo para os judeus dos tempos do Antigo Testamento, que este era um salmo messiânico sobre alguém muito maior do que Salomão. Então começa com esta nota: dê ao rei os teus juízos, ó Deus, e a tua justiça ao teu filho do rei. Ele não apenas usa uma linguagem elevada, mas também possui declarações específicas que se referem a um rei divino, por meio do salmo. Então, a gramática exige que seja traduzido como profecia, porque ao longo dele todos os verbos, ou a maioria dos verbos, do versículo 2 em diante, são tempos futuros. Então, é um salmo preditivo em sua gramática e deve ser traduzido como ele julgará. Nossa versão diz que ele julgará o teu povo, ele julgará os pobres, eles te temerão, ele terá domínio, ele descerá como a chuva sobre a grama cortada. Ele fará o tempo todo. Existem apenas 3 versos. Isso é técnico, penso, onde o verbo vital está no modo optativo. Portanto, poderia ser traduzido como eu desejo, eu oro, mas todo o resto é preditivo e futuro. Então, é uma lástima que alguns dos comentários populares modernos
pegam e enfraquecem o Salmo, dizendo que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso outro. Em todo o Salmo, eles o tornam totalmente optativo. E a gramática não é optativa, é futuro. E está bastante claro que é preditivo. É uma profecia, e uma profecia incrível também. Então, vamos tentar analisar com base nisso. Quem é esse rei vindouro? Aquele a quem o Salmo se refere. Bem no versículo 2. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Quando você vê a palavra julgará, pode traduzi-la igualmente como um tipo de julgamento. Ora, o que é um julgamento? Quando o juiz condena ou quando justifica. A pessoa é culpada ou inocente. Ele julgará. Idealmente, é um ou outro que se adapta ao contexto. Ele irá absolver, obviamente, porque é um benefício, é uma coisa boa. O que está em mente é que ele irá absolver. Então, para o juiz, neste versículo, lemos absolver. Ele, quando este rei vier, irá absolver o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Esta é uma afirmação estranha. O que isso significa? É profético e maravilhoso. Um rei está vindo e ele terá o poder de perdoar pecados. Ele terá o poder de nos absolver do registro que existe contra nós. Quando formos diante de Deus, o que fizemos? Como temos vivido? Como nos posicionamos em relação aos 10 mandamentos de Deus e todos os outros mandamentos nas Escrituras? Vivemos para Ele. Vivemos vidas perfeitas? Não. Somos pecadores, somos corruptos. Mas há alguém que tem o poder de nos absolver e nos libertar. Ele julgará ou absolverá o teu povo com justiça. Como é isso? Com que retidão? Com sua própria justiça. Este é Cristo, que é Deus, quem veio ao mundo. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é o nosso representante. Ele vive uma vida perfeita. Oh, sua justiça pode ser imputada a nós. Ele pode estender sua justiça àqueles a quem perdoa, para que sejamos absolvidos, porque estamos cobertos por Ele, o perfeito, e sua justiça. Ele também morreu pelos nossos pecados e pagou o preço e a punição dos pecados por nós. Mas desde o versículo 2, Ele, este Rei vindouro, irá absolver o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Nas montanhas surgiam os mensageiros, que traziam a paz. Significava que uma força chegou para socorrer a cidade e o cerco seria interrompido. Boas notícias estavam vindo, mas as montanhas não fazem isso. É que elas são os lugares aonde os mensageiros vinham e sinalizavam. Então, a guarda dianteira das tropas de socorro surgia. Assim, é disso que se trata a ilustração das boas novas nas montanhas. E é uma imagem de como Cristo viria. Ele viria ao mundo e traria esta mensagem de que há perdão, e perdão por meio do que Ele faria, sofrendo e morrendo por nós no Calvário, vivendo uma vida perfeita em nome de todo o seu povo. Ele faria essas coisas e viria a este mundo para trazer uma mensagem de perdão e misericórdia e uma nova vida para todos os que creem nele. Assim, as montanhas e os mensageiros vindos pelas montanhas para dar as boas novas de paz
para a cidade são uma ilustração de como isso aconteceria. O homem não vai sonhar com isso. Homens e mulheres não descobrirão como chegar a Deus. Homens e mulheres não inventará uma maneira de agradar a Deus. Será trazido e falado neste mundo. Vocês se lembram de como o Novo Testamento começa com João Batista vindo e proclamando a necessidade de se arrepender e buscar a Deus. E então ele aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele será morto por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o próprio Cristo o proclama. Assim seus apóstolos treinados o proclamam. É uma mensagem que é entregue por Deus ao mundo. É disso que trata a Escritura. É um livro do Apocalipse. Deus está falando. Está tudo neste versículo. As montanhas trarão paz ao povo. Paz, que vem do verbo hebraico estar seguro. Segurança, reconciliação com Deus. Não há mais condenação para temer. Não há mais juízo de Deus se nós cremos em Cristo. Ele absolverá. Quem? O digno? As pessoas que se esforçam para merecê-lo? Não. Ele julgará os pobres do povo. Salvará os filhos dos necessitados. Vai cada vez mais fundo. Você poderia pensar que o versículo vai dos pobres para os necessitados e para os filhos dos necessitados, como consequência. O que está dizendo é que as pessoas que ele salvará são as pessoas que se arrependem, que se humilham diante dele. Abençoados são os pobres em espírito, disse Cristo quando ele veio. Ele não vai abençoar as pessoas que dizem: eu acho que sou merecedor disso, mereço o favor de Deus, seu perdão, seu amor, sua bênção e a ajuda dele. Ele veio para lidar com aqueles que enxergam sua desesperança, sua pecaminosidade, sua condição perdida, que se ajoelham e se arrependem. Esse é o significado do versículo. Quem ele vai salvar? Ele absolverá os pobres, os filhos dos necessitados, e quebrará o opressor. Essa é uma boa tradução. Vem literalmente do verbo pressionar. Ou pressurizar. Você e eu, enquanto estamos longe de Deus, somos pressionados. Há pressão constante sobre nós. Do ateísmo e da incredulidade. Não acredite nesse Deus. Não se volte para Ele. Não o busque. Pressão para crer neste mundo. Pressão para crer que o materialismo pode te fazer feliz e te dar tudo o que você precisa. Estamos constantemente sob pressão. Mas quando Ele opera em uma vida, Ele quebra essa opressão. Enxergamos através dela. E uma das primeiras coisas que acontece a alguém que vai se converter é que eles começam a perceber o vazio deste mundo, a superficialidade do materialismo, a desesperança de viver apenas para o aqui e agora. E quebrará em pedaços o opressor, e esmagará o seu controle e o seu domínio sobre nós, a fim de que busquemos o Senhor. Por que Deus não acabou com o mundo séculos atrás, com todo o seu sofrimento por causa do pecado humano e toda a sua hostilidade e terrores? Por que Deus simplesmente não acabou com isso? Porque Ele determinou que durasse um determinado período de tempo, não sabemos quanto tempo, mas na mente de Deus é um período definido. Ele determinou que durasse esse período de tempo, enquanto Ele reúne um povo para si.
tocando os corações de multidões, levando-os ao arrependimento e à fé em Cristo, salvando suas almas, tornando-os seus, para que a glória eterna fosse povoada por um povo redimido e salvo. Esse é o plano de Deus para o mundo, e Ele o está cumprindo. O mundo se levanta contra Deus. O mundo parece estar em constantes erupções de maldade e terror por toda parte. Mas Cristo está reunindo o seu povo. Versículo 9. Aqueles que habitam no deserto se curvarão diante dele. O significado disso é isto. Quem vivia no deserto? Quem vivia nos desertos? Alguns nômades? Algumas pessoas muito duras? Pessoas muito obstinadas? De alguma forma, conseguiram ganhar a vida nas áreas desérticas? Eram pessoas duras, resilientes e muito resistentes à interferência ou à invasão de estranhos. Eles representam um povo e aqui são usados como ilustração. Mesmo as pessoas duras, mesmo as mais resistentes a Deus, mesmo as pessoas mais difíceis de ganhar e influenciar, mesmo entre elas, enquanto durar esta presente era cristã, haverá pessoas convertidas a Cristo e com novos corações. Aqueles que habitam no deserto se curvarão diante dele. O povo insensível cederá e buscará o Senhor, o encontrará e será mudado, ou muitos deles. E os seus inimigos lamberão o pó. Isso provavelmente tem um significado positivo aqui no contexto. Esta é uma história de coisas maravilhosas que Deus fará. O que é lamberão o pó? Na linguagem do Antigo Oriente. Ora, era quando um conquistador dominava os seus inimigos e eles tinham que se prostrar no chão diante dele. E alguns até os faziam lamber o pó, querendo ou não. Era esse o significado de lamber o pó. Vem do Oriente Antigo, mas a ideia aqui é positiva. Seus inimigos se ajoelharão alegremente diante dele para dizer: Senhor, perdoe-me. Fui um inimigo durante a minha vida. Odiei a fé. Odiei Cristo. Odiei a ideia de arrependimento e uma nova vida. E agora preciso vir. Assim, mesmo entre os inimigos, pela misericórdia de Cristo, haverá almas arrependidas. Versículo 14. Ele resgatará a sua alma. Essa é uma palavra preciosa. Resgatará. Comprará de volta. Você sabe o que aconteceu nos dias terríveis da escravidão. Se alguém desejasse dar liberdade a um escravo, eles tinham que comprar e pagar o escravo do seu dono. E então, o escravo poderia ser libertado. E essa é a ideia aqui. Ele resgatará. Ele nos compra de volta da nossa vida de incredulidade e pecado, sofrendo e morrendo pelos nossos pecados, carregando o próprio castigo. É como nos comprar de volta da vida que escolhemos viver. Ele resgatará a sua alma do engano e da violência. E, queridos amigos, é isso. Se eu sou um incrédulo, se estou enganado, se estou iludido, disseram que Deus não existe e eu acreditei, mas estou sendo enganado. E violência. Também sou forçado a ser um descrente, embora seja a minha escolha. Há uma grande pressão sobre mim. As pessoas ao meu redor desprezam a Deus.
todas as influências sobre mim sugerem que tudo surgiu sem Ele. Ora, serei liberto de todas essas pressões e dessas mentiras. Ele resgatará sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue à sua vista. Na linguagem moderna, uma vez que você é salvo, uma vez que você é perdoado, uma vez que você recebe uma nova vida de Deus, você nunca a perderá. Ele vai ficar com você, Ele vai te segurar. Se você se desviar do caminho, Ele certamente o trará de volta. Porque uma vez que você foi salvo, verdadeiramente salvo, você não pode se perder. Precioso será o seu sangue à sua vista. É uma maneira muito poderosa de dizer exatamente isso. Sua alma está segura com Ele. Será a maior colheita que se poderia imaginar, que virá daquele início improvável. Que interessante descrição oblíqua da vinda de Cristo e do Evangelho. Absolutamente no alvo, mas nesta linguagem velada. Quando Cristo veio, Ele não tinha, como disse o profeta Isaías, nenhuma forma ou formosura que nos faria desejá-lo. Ele veio como um homem humilde. Ele veio vestido como pobre. Ele veio desacompanhado de qualquer grande cortejo. Ele nunca viveu em um castelo ou palácio. Assim, Ele veio da humildade de um pobre. Um punhado de trigo sobre o topo dos montes. Ele operou seus poderosos milagres. Ele não obteve lucro. Ele treinou seus discípulos. E então, Ele se permitiu ser levado e preso. E submetido a julgamentos absurdos. E crucificado por seu povo. E enquanto Ele estava pendurado na cruz, Deus o feriu do céu, com um castigo invisível, derramando sobre Ele toda a culpa de todos por quem Ele morreu. E Ele sofreu o nosso juízo em nosso lugar. E Ele morreu. Um homem pobre, descartado pela sociedade, mas ressuscitou dentre os mortos. E seus discípulos, com todo o nacionalismo judaico contra eles, temendo por suas vidas, começaram a pregar. E milhares se converteram. 3.000 no primeiro sermão, seguido de 5.000, seguido de outros milhares. E o Evangelho se propagou como um cervo, correndo por todo o mundo antigo, chegando até aqui em um tempo relativamente breve. O Evangelho foi propagado por todas as estradas romanas e centenas de milhares e milhões de pessoas, naqueles primeiros séculos, se converteram a Cristo, apesar da grande oposição. Este é o plano para o mundo. A redenção do povo eterno de Deus. Oh, que vocês estejam entre eles, sejam salvos e estejam seguros. Vamos orar juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai celestial, olha para todos nós, educa as nossas mentes, atrai-nos pelo Teu Espírito e salva almas, rogamos e pedimos, em nome de nosso Salvador, Cristo o Senhor. Amém.